Oi, boa noite. Esse é o momento que vou convidar a Peggy. Boa noite. Boa noite. Oi, todo mundo. Só um instantezinho que tô. Eu sou a Silvina. Daqui a pouquinho a Peggy entra. Boa noite. Tá aqui tentando mexer na tecnologia. Já vou conseguir, tá? Só um instante. Vamos ver. Boa noite, tô vendo um monte de gente querida. Boa noite. Só um instantezinho. Estamos esperando a Peggy da Escola da Hora entrar para nossa live, que é sobre autoridade energética e consciência corporal. Bom, eu vou me apresentando enquanto espero que a Peggy consiga se conectar, tá bom? Eu sou a Silvina, sou uma das professoras de yoga daqui, do Yoga Inkiri. Bom, a gente dá aula online agora, né? Temos as nossas turmas. Peraí, que a Peggy tá me mandando uma mensagem. Agora sim. Então, eu sou professora de yoga aqui e a Peggy, ela é professora da Escola da Aura e a gente vai falar um pouquinho de como se interconecta, né, a consciência da sua energia com a consciência corporal. A autoridade energética é uma percepção que a gente tem e a gente pratica muito com a meditação das rosas. Ela tem a ver... Mas espera aí, antes eu vou me apresentar mais um pouquinho. Perceber, eu sou nova no mundo das lives. Então, eu sou argentina, sou professora de yoga e também vocês podem mandar aqui todas as suas perguntas, que assim que for rolando os assuntos a gente vai trazendo, tá? Tá bom. Então, a gente no yoga pratica muito a presença no corpo físico, né? E com a meditação das rosas, a gente tem muita consciência da energia, que traz essa integração, que cria uma consciência corporal e autoridade sobre sua energia. Então, vou dar um exemplo sobre a autoridade energética. Você, por exemplo, tá numa cidade, vai na rua, vai no mercado. Aí você tem uma listinha do supermercado. Você pensou, eu preciso comprar, sei lá, macarrão, molho, o que seja que for. E daí, quando chega no mercado, você começa a ver um monte de opções lá. Começa a ver que tem, aquele outro molho de sei lá o que tem, mas então eu posso comprar aquele biscoitinho de lá. E aí, de repente, quando você sai do mercado e chega na sua casa, percebe que você comprou um monte de coisa, mas que o que mais queria, que era o molho e o macarrão para fazer sua comida, você esqueceu. Peraí que entrou. Ótimo. Então, o que aconteceu aí? Você perdeu o foco do que você estava pensando.
Oi, aí entra Peggy. Consegui! Eva, boa noite. Boa noite, ui. Boa noite, Estava Silvia. explicando Boa um noite, pouquinho, Matheus. começando a explicar um pouquinho sobre a autoridade energética. Ótimo. Vou fechar sua ideia e aí você se apresenta e fala mais um pouco. Sim, claro. Ótimo. Então, isso, você perdeu seu foco, o foco do que você queria. Você perdeu, se deixou invadir, né, pelas energias que estão lá, nessas prateleiras do mercado, com muita informação, e fez com que você comprasse coisas que nem precisava, no caso do exemplo, e esquecesse o que você mais queria. Então, esse é um exemplo, assim, muito simples, né, do que seria a autoria energética no dia a dia. Mas aí a Peggy, que tá aqui, pode falar mais um pouco. Ok. Você já se apresentou, Sil, ou eu começo assim? Olha, eu me apresentei bem brevemente, mas seria bom, assim, também se apresentar e trazer um pouquinho Ok, sobre o então, tema. começando. Para quem não me conhece, né, eu sou a Peggy, da comunidade Inquire. Eu sou francesa, mãe de 4 filhos. E tô no Brasil faz uns 12 anos. E conheci Piracanga através de um curso de leitura. E a leitura da Aura se tornou a minha ferramenta. Eu sou hoje psicóloga, parteira também, e trabalho principalmente com a ferramenta da leitura da Aura e da meditação das rosas, como professora de meditação das rosas, já faz uns 5 anos. Professora de leitura da Aura também faz uns 3 anos. Facilitando também outros cursos, como o do Oráculo do Nascimento, cursos conectados com o começo da nossa vida e atendendo como terapeuta. E, bom, vou deixar a Sil se apresentar, mas só para explicar por que a gente está aqui juntas, né? Não sei se ela falou dessa parte. A gente, assim, percebeu a possibilidade, assim, maravilhosa de poder conectar duas ferramentas que a gente usa em Piracanga, que é a meditação das rosas e que é a yoga. E então a gente está trazendo hoje esse tema, né, de como essas duas ferramentas elas podem se complementar e como, por exemplo, a gente pode tomar mais consciência do que é a nossa autoridade energética através da nossa prática e da nossa consciência corporal. Então, esse vai ser o tema da nossa live hoje. A gente vai estar mais ou menos 1 hora juntos. E vou convidando vocês, a gente vai se apresentando, falando um pouco sobre o tema, né, durante uns 20, 30 minutos. E convidando vocês também para vocês trazerem as suas perguntas. A gente quer muito poder responder a vocês, a gente quer poder muito assim poder trocar. Então, vocês escrevem no chat ali, a gente vai olhar e ler as perguntas e poder responder. Então, acho que é isso. Pode falar a sua parte, Silvia. Tá bom. Então, eu falei brevemente, né? Eu sou professora de yoga aqui, mas eu venho estudando, assim, com meu próprio corpo, principalmente, desde criança, né? Eu sempre fiz muita atividade física, sou uma pessoa muito do corpo, assim, né? E, de fato, eu tô entendendo agora muitas coisas que eu fui vivendo, assim, ao longo da vida. Eu tenho 35 anos. E, assim, eu sempre fui uma criança muito sensível e eu sempre levei tudo muito pro corpo. Então, quando, enfim, eu fiz várias coisas com o corpo, eu fiz dança, é, assim, de vários tipos, de coisas mais suaves até coisas tipo acrobacia, ou ginástica olímpica, tudo de criança, né? E já mais há uns anos atrás, eu conectei muito com a meditação das roças, que me trouxe muito um entendimento dessa sensibilidade e de como poder lidar com essas sensibilidades e como
perceber, né, o que está acontecendo, sentir as energias que estão em volta e não deixar que isso me confunda ou que entre no meu campo, né? Então, hoje que eu estou dando aula de yoga e que eu pratico a meditação das rosas há uns 6 anos, quase todos os dias. No início eu praticava todos os dias, 2 vezes por dia, porque foi uma revolução, assim, para mim mudou tudo. E eu lembro que na época, quando eu aprendi a meditação, eu perguntei para o professor, mas você realmente vai me falar que eu visualizo uma rosa, explodo, sei lá, isso funciona? Ele só me falou, olha, experimenta 21 dias. E eu experimentei e realmente depois disso eu nunca mais quis deixar, né? Hoje, bom, isso fez uma revolução, né? Eu mudei muita coisa na minha vida, eu comecei a entender muita coisa de mim mesma. E hoje eu tenho também outras práticas, então nem sempre todos os dias fazendo assim, né? Mas as ferramentas ficaram tão integradas dentro de mim que eu não percebo que eu estou fazendo, né? Depois a Peggy talvez pode explicar um pouquinho mais sobre meditação. Mas tem várias ferramentas que ou você faz a meditação toda completa ou você usa partes dessa meditação. Então, ao praticar yoga, eu comecei a perceber que eu estava usando a meditação das rosas. E realmente isso muda muito. Assim, mudou muito minha consciência corporal. Conseguir integrar essa percepção de como que no meu corpo eu lido com essas energias que estão em volta, que são minhas também, e conseguir me colocar de um jeito muito mais confortável no mundo, né? Então, a Peggy teve essa visão também, né? Ela mesma praticando yoga na nossa turma online, ela sentiu a mesma coisa que eu venho sentindo, mas nunca exteriorizei até agora, né? E então foi assim, uma combinação que caçou. Exatamente. A autoridade energética é algo que a gente aprende com a meditação das rosas, que eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar, pelo menos desse nome, antes de conhecer a meditação das rosas. E, na verdade, não só o nome, eu não tinha muita consciência do quanto eu tinha minha energia comigo, do quanto quando eu dizia um não era um não, quando eu dizia um sim era um sim verdadeiro, quando eu queria uma coisa eu focava a minha energia para avançar em relação aos meus objetivos. Eu não tinha essa consciência, eu achava que sim, mas eu pude perceber que muitas vezes eu falava sim para agradar, quando dentro era um não. Eu deixava as pessoas assim me influenciar e me distanciar, na verdade, me afastar do que eu queria de verdade. E eu fazia isso acontecer. Então eu me perdia, muitas vezes perdia o meu tempo porque eu deixava isso acontecer. Então, quando a gente tem pouca autoridade energética, a gente muitas vezes perde o nosso tempo, perde a nossa energia, sente cansaço, tem dificuldade para chegar aos nossos focos, aos nossos objetivos, acha às vezes assim obstáculos de uma montanha, né? Então isso muitas vezes acontece assim eu acredito que é todo mundo, né? E quando a gente percebe que isso é nosso, que é a nossa autoridade energética, e que se a gente não cuida dessa parte nossa, né? Ela se dispersa muito facilmente, ela não se perde totalmente, porque nada se perde realmente, né? Mas ela sai do nosso controle, né? É uma energia nossa que sai assim do nosso controle. E a gente acaba vivendo uma vida que não é nossa. Que a gente percebe, mas o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou comendo isso? Por que eu estou trabalhando nisso? Né? A gente se perde, vive uma vida assim que foi guiada por outras influências, ou por um padrão, ou por condicionamento, assim, que não tem a ver conosco. Então, se reapropriar, ou pelo menos testar, né, e ter consciência assim dessa autoridade, da nossa autoridade energética,
é um grande empoderamento. Quando a Silvina fala que mudou a vida dela, começar a conhecer a meditação das rosas e praticar, porque na verdade o segredo ele é esse, né? Não é só aprender, mas é praticar, trazer essas técnicas no nosso dia a dia. Eu vivi o mesmo, né? Quando eu aprendi assim, a meditação das rosas, uns 7 anos atrás, eu nunca mais quis largar. Assim, nunca mais, porque eu vi a diferença que isso trazia para minha vida. Não queria mais estar sem, porque eu estava assim me sentindo muito mais firme, forte, empoderada, tendo o que fazer quando eu vivia uma situação que podia me balançar, né? Tendo muito menos medo, avançando com mais coragem, me sentindo mais dentro de mim, né? Então isso é muito o que assim, a meditação das rosas, ela traz ao nível energético. E juntando, né, com a yoga, vou te deixar assim falar mais dessa parte, Sil, mas juntando com a yoga, nesse curso que a gente vai dar, vai ser um curso de 4 dias, a gente vai explicar um pouco melhor lá para frente, na live mesmo, vai nos ajudar a trabalhar, né, energeticamente, criar essas ferramentas e colocar elas imediatamente na prática, né? Então, podendo perceber o que isso faz no meu corpo, né? Acho bom você trazer um pouco do que você também já praticou muito, né? Sim, sim. Então, é isso que a Peggy falou. Né, como eu falei antes, eu, né, no início praticava a meditação completa, né? A gente, quando aprende, faz ela sentada, né, numa cadeira, em posição de meditação. E para mim era isso, né? Essa experiência já era suficientemente interessante, né, para o meu dia a dia. Mas depois, assim, por exemplo, eu comecei a viajar muito e eu usava tempo inteiro. Não era só aqueles 2 momentos que eu sentava especificamente para meditar. Era tempo inteiro usando alguma das técnicas, ou para proteção, ou para limpeza, ou para foco. E realmente, assim, trouxe muita força, né? Então, com os anos, com o passo do tempo, para mim ficou tão natural que às vezes eu nem percebo o que eu estou fazendo. E quando eu comecei a dar aula de yoga, que foi 2 anos atrás, mais ou menos, eu percebi que eu usava, assim, por exemplo, no início da prática de yoga, a gente tem um momento que a gente chama de centramento. Então, a gente senta, fecha o olho, conecta com o interior, vai acalmando a mente. E internamente, eu percebi que o que eu estava fazendo era trazendo, sem mencionar exatamente as técnicas da meditação das rosas, mas eu estava trazendo essa intenção dentro de mim. Tipo, senta, sente, né? Eu não vou falar os detalhes, mas sente a conexão com a Terra, sente a conexão com o cosmos, se integra, né? Traz essa integração, essa presença, que eu sinto que teve 2 coisas. Por uma parte, ampliou e ajuda muito a ampliar a consciência interna do corpo, que é uma das coisas que eu trago muito o tempo inteiro durante a prática de yoga, né? Que você tá lá, não tá só mexendo o corpo, você tá abrindo espaço dentro do corpo para a sua energia fluir melhor. Que a meditação das rosas também está trazendo, né? De como você conectar com a sua própria energia, limpar ela para que ela também flua melhor dentro do seu corpo. Só que vem por 2 formas diferentes, né? É como se a meditação das rosas vem, né, do corpo mais energético, porque a gente tem vários corpos, né? Tem o corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo energético. Então, na minha pesquisa, na minha visão, como se a meditação das rosas vem do campo espiritual e energético e para esse ponto de conexão com você mesmo. E em yoga tem várias práticas de yoga diferentes, mas a prática de asana, a prática física, vem do corpo, abrindo os canais energéticos dentro do corpo, para ir chegando também nesse mesmo lugar, de encontro com a sua própria energia. Então, na prática, sim, de yoga,
eu percebia que, por exemplo, quando eu dava uma postura, além do centramento e de tudo, quando eu dava uma postura de equilíbrio, fazia total diferença quando eu praticava sentindo esse enraizamento, né, que a meditação da Rosa fala também, do que só falando do corpo. Ah, estende a perna, flexiona a outra, olha para frente. Ajudava muito mais em mim, então eu, ao oferecer a aula, também guio muito isso, essa conexão com a terra. E muitas vezes posturas que são mais cansativas, assim, de perna, que a perna está flexionada, e sobretudo essas posturas que trabalham mais os centros inferiores, o primeiro chakra, o segundo chakra, é como se eu sinto que a energia vem da terra mesmo, sobe da terra, entra pelas pernas, e é toda uma informação que vem com a meditação das rosas, né? Então, é como que, para mim, faz total sentido. A meditação das rosas potencia a prática de yoga, fortalece, é, dá mais foco, dá mais resistência e ajuda nessa consciência corporal. E eu sinto que yoga traz isso que você disse, Peggy, para o dia a dia, porque a meditação das rosas você pode estar no dia a dia, enquanto faz outras coisas. E eu demorei um tempo em linkar isso dentro de mim. Mas eu sinto que durante a prática de yoga, ao trazer esses comandos, é como que vai treinando isso. Não precisa só meditar sentado, de olho fechado. Pode estar meditando, olhando ponto fixo e fazendo movimento. Então, você leva isso com você. Então, por exemplo, quando sai na rua, você sai e você lembra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Dá até vontade de já explicar a meditação, mas... É, então, basicamente isso. Né? Nesse curso a gente vai tentar integrar as duas partes para que você tenha essa consciência do seu espaço, da sua energia, de como você decide se mexer até, né? Como você tira o pé do chão, como você... Não é a mesma coisa estar em pé sem perceber como que você está em pé do que observar, que ponto do meu pé está encostando no chão. Então, isso é consciência corporal. Mas se você traz, além disso, uma consciência energética bem precisa, você firma muito mais ainda. Eu não sei se respondi mais ou menos o que você queria pedir, mas que eu me empolgo e vou falando várias coisas. Sim, é para isso, eu acho, a nossa live também. Tem bastante pessoas perguntando para a comunidade Inquire. Não sei se a gente vai poder assim falar bastante hoje, mas é um super bom tema. Quem se interessa, assim, é um bom tema. Não é o nosso tema de hoje, mas a gente pode falar um pouquinho. E algo assim muito, muito interessante que a Silvina estava trazendo e eu querendo complementar um pouco, é, quando a gente aprende assim a meditar, né? Pode ser assim a meditação das rosas, mas tem muitas outras meditações também. A gente fica parado, né? Geralmente a meditação, né? Ela pede assim para a gente estar focado, para a gente estar parado. A meditação das rosas também não é da gente silenciar. A gente fica parado, mas a gente usa a nossa mente, né? A gente chama assim uma meditação ativa, não é que o nosso corpo físico está ativo, mas a gente ativa a nossa mente para dar comandos, para criar, para visualizar, para fortalecer justamente a nossa atividade energética em relação ao que a gente quer. Se a gente quer limpar, se a gente quer se proteger, se a gente quer recuperar a nossa energia, né? Tem vários passos na meditação das rodas que a gente aprende ficando assim sentado, parado. Mas a meditação das rosas, ela não é feita para, ela não foi criada, vamos dizer, né? Ela foi canalizada assim por um americano nos anos 60 e não foi assim para ficar sentado uma hora. Antes era uma hora, hoje é meia hora. Ela é para ser usada no dia a dia, né? E essa
dificuldade que a Silvina estava entendendo, como que num curso que a gente ensina e que as pessoas ficam sentadas, a gente vai transmitir isso que é para o dia a dia. Eu, pessoalmente, como professora, eu dou vários exemplos, né, da minha vida do dia a dia, de como eu uso isso, como eu uso isso, aquilo, né, para incentivar. Porque ela é feita para isso. Como funciona? Depois de ter aprendido a meditação das rosas, você já tem as ferramentas. Você recebe um manual, você tem tudo passo a passo. E a gente também assim, acompanha vocês como escola d'Aura com crianças, online, várias coisas nesse momento. Nesse momento que a gente está sentindo que enquanto mais a gente fica no nosso foco, no nosso eixo, no nosso equilíbrio, né? É melhor, visto como o mundo está balançando, né? Enquanto, assim, ainda mais, né, importante. Então a meditação já está contigo. Depois de um curso, né? Você já está podendo assim usar a meditação no seu dia a dia. E aí o que eu aconselho, assim, como professora, é de usar todos os dias, de manhã preferencialmente, para poder como pegar todas essas ferramentas que você criou e que você tem contigo e trazê-las para cá, para o seu campo, né? Para durante o seu dia poder usar uma ou outra. Isso vai te demandar uns segundos, né? Estou impaciente, estou no carro dirigindo, estou sentindo uma, uma ansiedade, estou com uma raiva subindo, querendo assim entrar em conflito com alguém. Estou numa situação assim super confusa, não estou conseguindo ter clareza na minha cabeça. Qualquer situação da vida do dia a dia, você vai poder usar uma das ferramentas, uma ou várias. Isso vai te demandar assim uns segundos. Você tá na fila do banco, você não vai precisar sentar e fechar os olhos. Você já vai poder assim ser quase atendida e usar a meditação para te empoderar, para estar bem centrada, usar todo o seu potencial energético para que o seu atendimento ele seja fruto, né? Ele te dá assim os frutos que você quer e que você está precisando. Então, ela é feita para isso, a meditação das rosas, realmente para a gente poder usar ela no nosso dia a dia, né? Conseguir eu, no que eu estou vivendo, poder ter uma ferramenta comigo de forma autorresponsável para estar comigo conseguindo levar a minha vida para frente. E aí, ensinando isso nesse próximo curso com a yoga, né? Fazendo assim essa troca, meditação das rosas, yoga, yoga, meditação das rosas, que é assim que vai acontecer né, o fluxo assim do curso. Vocês vão poder aprender essa técnica e imediatamente usar ela algo que fazer no seu dia a dia, que é usar dentro do seu corpo físico, que é usar assim com uma postura que não é a postura da meditação das rosas, que é uma postura de yoga, né? Que vai te fortalecer e que também vai ampliar o seu entendimento em relação a é uma ferramenta que eu posso usar no meu dia a dia. E a yoga, podendo também entender que a meditação das rosas fortalece. Então, posso falar também um pouco mais dessa parte. Tem também na meditação das rosas umas técnicas que ajudam a cuidar do nosso ambiente. Então, do nosso espaço físico, da nossa casa, do nosso carro, do nosso lugar de trabalho. Nesse momento, a gente não está usando muitos lugares, né? Então, vamos falar de casas. Então, vamos cuidar da nossa casa, do nosso jardim, né? E a meditação das rosas também nos ajuda a proteger, a limpar e a ter consciência. Daqui eu tenho uma certa responsabilidade. Eu estou na minha casa, eu tenho uma responsabilidade em relação ao ambiente, em relação à energia que está aqui presente. Então, se eu estou na minha casa para trabalhar, eu preciso que a energia da minha casa seja bem limpa para eu estar super concentrado, focado, que seja leve para eu poder me concentrar e trabalhar. Se eu estou na minha casa fazendo uma aula genial online de Yoga em Kiri, limpar o meu ambiente vai também me ajudar a estar muito mais no meu equilíbrio, sentir assim, uma fluidez na minha aula. Então, é isso que a gente vai praticar durante esses dias, fazer esse link entre meu empoderamento, o cuidado com o meu ambiente e a minha prática, que pode ser a yoga e que pode ser várias outras, né? Todo mundo quem trabalha
todo mundo quem cuida de pessoas, todo mundo quem atende assim, pessoas, vai poder usar a ferramenta da meditação, não transmitir, né? Não ensinar, mas poder usar a ferramenta da meditação das rosas para que seja benéfico, na verdade, para todos os seus momentos e até para as pessoas com quem você se relaciona. Ok. Quer acrescentar algo? Tem várias perguntas, eu acho. Tem. Sim, não, do que você estava falando, eu acho que hoje, mais do que, assim, não sei se mais do que nunca, mas é muito útil a meditação das rosas para, como se você fosse criando ambientes dentro do mesmo ambiente, isso que você falou. Às vezes você quer o espaço limpo para trabalhar, às vezes você quer o espaço limpo para botar uma música e dançar. Então você ganha essa ferramenta para ir limpando o espaço e também cria uma espécie de como se fosse um quartinho assim, né? Então talvez você está dividindo o espaço com alguém que está do lado estudando e você está fazendo uma live e precisa manter o foco, então você vai estar aqui, não vai estar prestando atenção no que está lá, né? Então acho que é muito útil também nesses momentos dentro de casa. Exatamente. Conseguir estar bem assim no seu, né, no seu mundo, no seu foco, para concentrar a sua energia. Essa é a autoridade energética, né? É não se deixar dispersar, se perder. A atenção vai para lá, vai para cá. E peraí, o que que eu estava querendo? O que que eu estava fazendo? Né? A gente tem muito esses momentos, né? As pessoas que são bem aéreas, que têm tendências, né? Tem tendências mais ou menos, mas ajuda muito, né? Ajuda muito a. Não, eu sei que eu sou assim, mas nesse momento quero estar aqui, né? É isso que eu quero. Então, a partir do momento que eu decido, eu tô aqui. E nada vai me tirar daqui, né? Então, ajuda muito nisso. É, Tem tem uma pergunta. a Ana Isabel perguntando se o curso pode ser feito por quem não pratica yoga nem desporto. Exatamente. Não precisa de nenhum pré-requisito, nem em relação à meditação ou prática de meditação, nem em relação a yoga. É para quem vem e quer ou aprofundar quando já conhece, né? Ou descobrir, mas não tem nenhum pré-requisito. Tá? É muito importante, assim, vocês poderem se sentir à vontade. A gente ensina yoga também, não sei você se já aconteceu, mas a gente ensina a meditação das mãos para as crianças, né? Então as crianças têm a possibilidade, claro que a gente não vai pedir para eles fica 4 horas sentado que eu vou te explicar uma técnica, porque isso seria meio, né? Dependendo das crianças, provavelmente não funcionaria. Mas é uma prática assim que é muito muito válida assim para as crianças, que tem essa grande facilidade de, né, de visualização, de imaginação super não é mais desenvolvido que é o adulto, mas com muito mais confiança, né, com muito mais fé. O que eu visualizo, tá, né, existe. Então, é uma prática que realmente assim é aberta assim para todos. Também sobre a parte de yoga, eu queria trazer que são práticas bem de iniciantes e vai ter foco em trazer posturas que vão permitir fazer essa integração com a meditação das rosas. Então, durante uma postura, a gente vai trazer as diferentes técnicas, dependendo da postura e da técnica, né? Eu vou escolher algumas que vão ajudar mais. Para ir experimentando, mas não vai ser uma coisa de uma aula de yoga muito puxada ou muito avançada. É mais para você sentir a meditação no seu corpo e que não fique tanto no campo mental, né? Porque às vezes isso dificulta com que você leve ela para o seu dia a dia, né? Para a prática. Eu vi outra Sim. pergunta aqui. Ah, você queria falar outra coisa? Não, eu queria falar das perguntas, então pode ir. Tá. Tem aqui uma pergunta do Bruno que diz: para quem já tem a meditação completa e pratica yoga, como poderia aproveitar esse curso para fazer a junção das duas práticas? Bom,
como justo acabei de falar, né? A gente vai no curso trazer as técnicas da meditação dentro de algumas das posturas e vai chamar a essas conexões que eu vou estar incentivando. E a Peggy que vai ensinar a meditação, né? Mas na parte de yoga vai ser mais comigo. Mas também fica um convite para cada um depois de ir fazendo sua pesquisa, né? Então, por exemplo, se você está, enfim, eu já dei alguns exemplos, mas você vai sentindo no seu corpo o que está precisando. Se está cansado, então usa tal técnica para renovar a energia. Se você precisa de firmeza, equilíbrio, então usa outra técnica da meditação. Eu vou ir trazendo esses e para você depois também experimentar, né? Eu não sei responder essa pergunta, Bruno. Qualquer coisa, pergunta de novo. Posso acrescentar um pouquinho, talvez, para você, Bruno. Se você já conhece a meditação das rosas, provavelmente você já está usando. Se você já conhece a yoga, provavelmente você já está praticando. Talvez você nunca percebeu o quanto podia casar. Então, quando você faz yoga, poderia estar assim muito usando as rosas, né? Não vou falar muito assim das técnicas, porque você sabe que isso faz parte já do curso, mas você conhece, então, usando as rosas, usando as diferentes técnicas dentro da sua prática de yoga para potencializar a sua prática, para te deixar muito mais firme no que você está praticando, nas suas posturas de yoga, ou na sua concentração, ou no seu equilíbrio, né? Você vai poder, assim, fazer esse, essa junção que a Sil estava falando. Também dentro da meditação das rosas, você talvez assim nunca percebeu o quanto as técnicas elas podiam assim se conectar com a sua vida do dia a dia. E aí dando, né, eu ensinando assim a meditação, eu vou usar muito assim o que vai ser transmitido na yoga para dentro da meditação. Então, como essa postura ajudou, agora a gente vai aprender essa técnica, né? Então você vai poder, provavelmente, conhecendo já, né, no seu caso, assim, as duas ferramentas, você provavelmente vai entender muito melhor, você vai se apropriar muito melhor, assim, elas duas juntas para potencializar. A ideia é essa, assim, da gente poder, assim, através das duas ferramentas, dar um potencial, assim, maior, tanto a uma quanto a outra. E quero responder para a Grazi, que perguntou se tem que fazer a habilitação das rosas completa todos os dias ou se pode fazer a pocket. A partir do momento, Graziella, vou te respondendo diretamente, assim, a partir do momento que você conhece a diferença entre uma e outra, você escolhe. Não tem uma obrigação, né? Você percebe o quanto a meditação completa, ela aprofunda a sua limpeza ao nível dos chakras, ao nível da aura, né? Se percebe isso. O quanto te limpa ao nível energético, assim, muito mais detalhadamente. Também com a meditação completa, você já cuida, né, do seu ambiente, do seu lugar, né? Se você só faz a pocket, não tem esses outros passos. Como que isso é dividido? A pocket, ela ensina, né, para quem nunca ouviu falar, né, da meditação das rosas. A pocket é a introdução da meditação das rosas, né? Ela é a preparação energética. E depois a meditação completa é a partir dessa preparação cuidar do seu ambiente e cuidar da sua energia com a limpeza do chakra e a limpeza das camadas da aura. Então, vou te dar o meu exemplo, mas é meu, né? Até que eu me tornei professora, né? Quando eu conheci a meditação das rosas completa, eu não queria fazer pela metade, porque me dava me ajudava muito. Então, isso foi a minha forma, né, de introduzir na minha vida assim, a meditação completa. E na época era 1 hora, né? Sil também, né? Você aprendeu nessa época, Sim, assim, era uma eu hora, fazia 2 horas por dia. se dedicando às 7 da manhã, lá na Oca, em Quirio, no Templo das Rosas, assim, e praticando, assim, tudo durante 1 hora. Hoje a gente está com novos tempos, né? Tempos diferentes. Então a gente está ensinando para fazer a mesma meditação, só que com um tempo assim. Não é que a gente vai mais rápido, é que as coisas fluem diferente.
diferentemente. Então, hoje é meia hora. Então, eu, né, te convido para você experimentar e escolher. Hoje eu quero assim, hoje eu quero assim, ou todos os dias já entendi, eu quero desta forma. O importante para você, Graziele, e para todo mundo, na verdade, que conhece ou que quer conhecer a meditação das rosas, é entender que o que mais vai te servir é de usar no seu dia a dia, da forma que você quiser, da forma que você puder também, né? E o quanto mais você vai praticando, é, vai se tornar automático, como quando a gente aprende a dirigir um carro. Não sei se vocês lembram, se vocês dirigem carro, mas no começo, assim, parece, ai meu Deus, tem que lembrar de tantas coisas, assim, retrovisor, chave, freio de mão, pedal, assim, com embreagem, assim, olhando para tudo, sair do lugar, assim, acelerar, assim, parece no começo, né, um passo a passo que a gente, assim, precisa, e a gente até, né, erra, né? O carro para, né, no meio da rua, a gente esqueceu o pedal, enfim, né? É assim no começo. Mas depois que a gente dirige, né, com o tempo, a gente não precisa mais lembrar de cada passo a passo. E não é que a gente não se tornou um bom condutor, um bom motorista, é que se tornou automático. Então eu não preciso lembrar que quando eu vou virar a chave, vou passar a primeira marcha, puxar o freio quer dizer, tirar o freio de mão e já acelerar e tirar o meu pé da embreagem. Já se tornou automático. Então é muito rápido. É muito rápido e é muito simples. Na minha cabeça não é uma coisa assim, né? E exatamente igual com a meditação com todas as práticas, na verdade. Mas tu usando o carro, porque geralmente todo mundo conhece. É exatamente igual com a meditação das rosas, né? Você vai praticando e você vai usando no seu dia a dia e vai se tornar muito útil e mecânico, né? Fácil assim de, nessa situação é isso, nessa esse é isso, né? E você vai passar 24 horas, não tem horas que a gente dorme, né? Mas um tempo do seu dia que a meditação simplesmente vai fazer parte de começar o seu dia, de te comunicar, de trabalhar, de te limpar, de segurar a onda, de te proteger, vai fazer parte do seu dia a dia. Esse é o objetivo. E é o que eu vejo assim, a função dela maior assim nesse momento que a gente está vivendo como humanidade, né? Nesse momento tão que muita coisa não está no controle, né, da gente. Então, tão desafiador. Ok. Ali está perguntando se há problema de fazer a meditação das rosas sentada no chão. Como estou habituada a fazê-la dessa forma, não me sinto também na cadeira. Então tem um porquê, né? A meditação das rosas não pode ser feita no chão. É por um, é por um fluxo de energia. A gente precisa ter uma distância, né? De mais ou menos assim 90 graus, né? No joelho, né? Então, a gente está com essa distância assim do chão, com as pernas dobradas com 90 graus, por um motivo energético, porque a gente está conectando os nossos chakras, mas também precisam de um espaço para poder limpar muita coisa e usar os nossos canais para descarregar ao nível da terra. Então, não é uma regra assim de tem que fazer sentado e ponto final, né? Tem um porquê. Tudo tem um porquê, na verdade, na meditação das rosas. Em todas as ferramentas, né? Acredito, mas eu não aconselho a fazer sentado no chão, pois teria que ser excepcional, né? Tô na praia e quero fazer a meditação, ótimo, muito bom, né? Mas vai acontecer assim, de vez em quando, né, na sua vida. Cada vez que você vai poder, você vai fazer sentada. Ou numa cadeira, numa poltrona, na beira da cama, né? Aí não importa, mas tendo essa distância com o chão. Peggy, Sim, posso complementar uma coisa? super. Então, sobre isso de fazer a meditação sentar na cadeira, isso você está trazendo no caso de fazer a meditação completa, né? Porque depois você pode usar, né, partes e experimentar esses efeitos em outras posições do corpo, outra postura, né? Exatamente, sim. Obrigado por lembrar. Isso eu tô falando quando a gente, e eu aconselho que seja de manhã, né?
faz a meditação completa, essa meia hora, e se apropria e recupera toda a sua energia, limpa tudo, né? E faz todo esse passo a passo. Depois, durante o dia, você vai fazer do jeito que você tá. Você tá de pé, você faz a meditação das rosas. Você tá fazendo yoga, você faz a meditação das rosas. Você tá deitado, você vai fazer a meditação das rosas. Mas vai ser assim uma parte, né? Você vai usar uma ferramenta, a outra, aquela que vai mais te servir naquele momento. Agora, quando você se dedica a fazer a meditação das rosas, esse tempo maior, vamos dizer, né, de meia hora, é nessa posição sentada numa cadeira. Muito bom. A ver, tinha outra pergunta. Ah, a Inês perguntou do que é a live. É sobre consciência corporal e autoridade energética. Então, Exatamente. trazendo um pouquinho, queria aproveitar para falar um pouquinho mais sobre a consciência corporal. O que eu sinto, né? Além de uma coisa potenciar a outra, eu sinto que quanto mais a gente percebe o nosso corpo, a gente está percebendo não só como está o corpo físico, mas os outros corpos também, né? No início da live, eu mencionei assim rapidamente que a gente tem vários corpos, né? O físico, o emocional, o mental, energético e espiritual. Então, às vezes, uma coisa chega no nosso corpo físico, mas seria talvez a última instância, e é como a mais gritante, a mais óbvia para a gente que está acostumado com os sentidos e a matéria, né? Mas às vezes é uma questão que vem, sei lá, de um sentimento que você não elaborou, que você, sei lá, alguma coisa. Então, a meditação pode te ajudar a que essa talvez, sei lá, uma energia um pouquinho mais pesada não chegue no seu corpo. Mas, quando você já sente, por exemplo, sei lá, às vezes é um sentimento que você sente aqui, hoje eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sinto assim como aperto no peito, né? Então, ainda não é nenhuma questão grave, nenhuma dor, é uma sensação assim, que é mais emocional até. Então você também pode, através de conhecer como que é seu corpo em vários momentos da sua vida e do dia, você percebe quando tem alguma coisa que está fora dessa sintonia, né? Então, para mim, a prática de yoga trouxe muito isso. Hoje eu tô sentindo mais pesado, sei lá, uma perna do que a outra. Então, com essa ferramenta da meditação, que no caso a meditação das rosas, você pode se questionar, né? Então, usando algumas ferramentas, observar o que é que está lá incomodando, como que chegou esse sentimento aí, de onde veio, é uma coisa sua que vem de você, interna, alguma coisa antiga, ou é uma coisa que alguém te falou e você não deu bola, não deu atenção, mas de fato está batendo de alguma forma, né? Então, tem essa forma de meditar e também tem a forma de ir liberando espaço no seu corpo a partir da prática de yoga, com essa consciência. Então, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo é quando eu começo a ficar mais ansiosa, mais agitada, logo eu subo toda a tensão aqui para essa região, do ombro, do pescoço. Aí eu começo a ver, peraí, o que está acontecendo? Então, eu posso observar, ver quando que começou, por quê, né? Usando as técnicas da meditação e, ao mesmo tempo, na minha prática de yoga, eu vou priorizar os exercícios que abrem esse espaço, que relaxem, que cuidem dessa parte, porque a energia vai se alojando no corpo, né? Então, quando é uma coisa que fica parada também no corpo e na emoção. Então, ter essa consciência corporal ajuda de várias formas a você, ou desde perceber que tem alguma coisa fora do normal em você, até
saber, olha, se isso tá apertando aqui, como que eu posso expandir? E aí vai ajudando a liberar junto com a respiração, né? Que é outra chave aí, né? Do yoga e de várias outras terapias e trabalhos. E também, uma coisa que eu gosto muito sobre a consciência corporal é a sensação de presença, né? Que tem muito a ver também com a autoria energética. Eu tô aqui, eu não tô lá ouvindo a conversa de lá, nem aqui na mente lembrando do que me falaram semana passada que não me fez bem, ou que eu não gostei. Então, a prática de yoga, né, no caso, que faz você ir percebendo cada cantinho do corpo, uma percepção interna dele com o tempo, me traz muito para como uma prática para quando se alguma coisa que me tirar da presença fora do tapetinho de yoga, eu sei como voltar para meu corpo, né? E sei como voltar para minha presença e falar, peraí, eu não vou cair, eu não vou pisar aí nessa pedra que estão querendo que eu entre, talvez, né? E aí você vai ganhando um espaço entre o que acontece e as reações, né? Então, é uma coisa que vem do corpo, mas que, se a gente pratica, vai muito além. E eu vejo como a meditação das rosas tem tudo a ver com isso, né, Peggy? O que você acha disso? Sim. É. Tem pessoas perguntando sobre aonde encontra essa meditação. Então, a gente vai dar um curso, né, de 4 dias, do dia 25 ao dia 28 de junho, de uma quinta-feira a um domingo, de manhã, me lembro o horário, Nove, 9h30. a 9h30, meio-dia e meio. Então vão ter esses 4 dias que vão ser justamente é, transmitindo as técnicas da meditação das rosas e junto com as técnicas de meditação das rosas, práticas de yoga. Vocês vão poder encontrar essas informações todas no site de Inquiri Piracanga. Vocês vão ver lá os cursos que a gente está dando online e vocês vão ver esse curso nessas datas. Eu postei também o link do curso, mas eu não consegui fixar ele, mas eu posso tentar de novo ou escrever o link novamente. Ok. E se tem etapas? Tem alguém perguntando também se tem etapas. Vão ser desses 4 dias. Depois desses 4 dias, vocês vão ter um acompanhamento, né? Que vocês vão ter opcionalmente para vocês estarem com a escola Daura, podendo ter, né, professores, eu pessoalmente, né, respondendo para vocês sobre qualquer dúvida da prática, né, no seu dia a dia. Também vocês vão receber um acompanhamento para vocês terem guiança online, né, dessas meditações. Nesse momento, a Escola Daura está dando 2 a 3 vezes por dia essas meditações online. Vocês vão ter guianças também, áudios, arquivos áudio. Vocês vão ter um manual de todas as técnicas assim, escritas com desenhos. E vocês também vão poder continuar assim, com as práticas de yoga, né? Você pode falar dessa parte, Sil, como está acontecendo, né? Com Sim. a yoga. Então, a gente tem uma turma de 3 vezes por semana, que é das 7 às 9h30, de terça, quinta e sábado. Elas são aulas via Zoom, então tem um olhar, né? Tem 2 professores, um que está oferecendo a aula e demonstrando, e outro que está bem coladinho lá na tela, olhando cada quadradinho, para cuidar, né, das pessoas, basicamente para proteger, né, o corpo da pessoa, para ver que ela esteja bem encaixada na postura, que não se machuque. E participando desse curso aqui, a gente oferece um desconto para todos que quiserem depois continuar praticando com a gente.
se integrar na nossa turma, que está bem animada. Eu também convidei, né, a turma a participar do curso, então espero que se crie, né, começar essa egrégora, assim, essa integração. Se quiserem Sim, depois, não, fala, Peggy, fala. não é isso. É isso. Esse curso é de 4 dias, né? E depois vocês vão poder, assim, ter muitas possibilidades, assim, de continuar com a gente, né? A ideia é essa, né? Que a gente, assim, continua praticando juntos, tanto a yoga como a meditação das rosas. Sim, a programação tá toda no site, exatamente, no site Piracanga, de Piracanga, em Quiripiracanga. Tem uma aba que é de cursos, né? Retiros. E aí vocês vão ver os retiros online que estão acontecendo nesse momento. Então vocês vão ver todo o detalhe, como se inscrever. E, e é isso. O que tem a mais que a gente poderia dizer para terminar? Eu acho que está quase terminando, né? O nosso curso. Tem uns 3 minutinhos Tá. ainda. Ai, eu queria trazer isso para incentivar que não precisa se preocupar com, mas eu nunca meditei, mas eu não sei, nunca fiz nada com o corpo. É justamente para isso, né? Às vezes chega na aula pessoas que falam assim, mas eu sou muito dura, eu não tenho força, então eu não posso fazer yoga, no caso, né? Aí eu sempre falo, olha, que bom, porque é para isso que tá a aula. Então, se você quer aprender ferramentas, né? Assim, para mim a meditação de verdade mudou minha vida, assim, 180 graus. Então, se você está procurando alguma coisa que te ajude no seu dia a dia, a se sentir mais forte, mais segura, sem dúvida é a meditação das rosas. E se você quer começar a integrar isso no seu corpo, então eu acho que esse é o curso. E isso, fiquem à vontade, de que realmente não precisa nenhum pré-requisito, só a sua vontade mesmo. Sim, a Inês está falando que tá louca para ir aqui aí em Piracanga. A gente também tem muita vontade de reabrir, de poder acolher vocês. Mas como a gente não tem, de fato, nenhuma previsão, né, em relação a isso, quer correr nenhum risco, nem nada, a gente tem, assim, né, desde esses 2, talvez 3 meses assim atrás, desenvolvido muito do que a gente é, né, e do que a gente pratica, e trazendo um pouco de Piracanga nas suas casas, né? Podendo, assim, através da telinha, da gente poder, assim, ajudar vocês a se conectar com esse lugar e a se conectar também com as nossas práticas, né? Piracanga é um lugar onde a gente, né, somos uma comunidade, tem um centro holístico e praticamos, né, muitas das ferramentas que a gente ensina. Então, agora a gente está nas nossas casas, trazendo para vocês nas vossas casas pedacinhos do que a gente pratica, querendo que essas ferramentas possam se espalhar, né? E aí, quando abrir de novo, né, vamos se encontrar presencialmente. Mas A gente faz uma festa. a gente vai fazer uma super festa, com certeza. Mas por agora, assim, estamos muito felizes, na verdade, de poder dar esses cursos online. Até porque, assim, né, de fato, assim, eu pessoalmente, assim, tenho muito esse retorno, né, de, nesse momento, poder ter um acesso, né, a informações, a uma guiança, a uma prática, assim, que muda o dia a dia, né, que ajuda vocês no seu dia a dia. Não só quando a gente está na telinha, a gente se fala, mas também empoderando vocês no seu dia a dia.